Ela era uma juíza poderosa. Ele, um homem simples do sertão, que nem sabia assinar o próprio nome. O que o destino uniu. Nem o preconceito, a distância ou a injustiça conseguiram separar. Mas quando a verdade se torna perigosa, até o amor precisa ser valente. Uma história real de transformação, coragem e superação que vai tocar o seu coração. Você acredita que o amor pode ensinar alguém a ler? O sol ainda não havia nascido quando Antônio Ferreira deixou a cama de palha e caminhou descalço até o curral. Suas mãos calejadas, marcadas por 30 anos de trabalho honesto, envolveram o úbere morno da cabra Esperança com a delicadeza de quem manuseia algo sagrado. O leite jorrou no balde de alumínio amassado, produzindo um som ritmado que ecoava no silêncio absoluto do sertão cearense. Naquele mesmo instante, a 500 quilômetros de distância, outras mãos se moviam com precisão diferente. Unhas perfeitamente aparadas, dedos adornados com uma aliança de compromisso que pesava mais que o prometido, folheavam processos em um tribunal de mármore e vidro. Beatriz Monteiro assinou mais uma sentença, o caneta Mont Blanc deslizando sobre o papel como se decidisse destinos fosse rotina. Para ela, era. Há destinos que se cruzam não por acaso, mas por necessidade da alma. Antônio despejou o leite na lata e sorriu para a Esperança, coçando atrás da orelha do animal. Aquela cabra havia sido presente da avó no dia em que completou 15 anos, junto com uma profecia que ecoava na memória. Menino, um dia você vai conhecer uma mulher que vai mudar sua vida. Quando isso acontecer, você vai saber. Ele balançou a cabeça, afastando pensamentos tolos. Mulher bonita que prestasse por ali era mais rara que chuva em janeiro. No tribunal, o celular de Beatriz vibrou. O nome na tela a fez franzir o senho. Pai, desembargador. Teodoro Monteiro nunca ligava durante o expediente, a menos que fosse algo extremamente importante ou extremamente problemático. Conhecendo o pai, provavelmente as duas coisas. Beatriz, você vai para o interior. Agora. A voz não admitia questionamentos, mas ela questionou mesmo assim. Pai, estou no meio de um caso importante. Não posso simplesmente... Pode e vai. Já está tudo arranjado. Você vai assumir uma comarca no interior do Ceará por tempo indeterminado. Ceará? A palavra saiu como se fosse um palavrão. Pai, pelo amor de Deus, o que eu fiz de errado? A linha ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Quando Teodoro voltou a falar, sua voz carregava um peso que ela nunca havia percebido antes. É pelo seu próprio bem. Acredite em mim. Por que um desembargador poderoso mandaria sua filha para o meio do nada? Beatriz deixou o tribunal 2 horas depois, a mente fervilhando com possibilidades. Não era castigo, isso ela sabia. O pai podia ser muitas coisas, mas injusto não era. Então o que estava acontecendo? A resposta veio como um soco no estômago quando ela chegou em casa e encontrou a porta do apartamento ligeiramente aberta. Alguém havia estado ali. Suas mãos tremeram ao revirar os papéis da mesa de trabalho. Documentos haviam sido movidos, arquivos fotografados. Quem quer que fosse era profissional. Não levaram nada, apenas copiaram. Mas o que queriam? A resposta estava na gaveta que sempre mantinha trancada. Vazia. Os documentos sobre as irregularidades no processo de licitação que envolvia Rogério haviam sumido. Rogério Vasconcelos, seu noivo. O homem que seu pai havia escolhido para ela, promotor ambicioso e bem relacionado. O mesmo homem que ela havia começado a investigar discretamente depois de descobrir inconsistências em alguns casos. Casos que ele ganhava com uma facilidade suspeita demais. Às vezes, fugir é a única forma de lutar. Beatriz fez as malas com as mãos ainda tremendo. 3 malas grandes, mais do que seria necessário para uma temporada no interior, mas ela não fazia ideia de quanto tempo ficaria longe. Enquanto dobrava vestidos que jamais usaria em uma cidade pequena, o celular tocou. Rogério. Amor, soube que você vai viajar. Acho que devemos conversar antes. Ela desligou sem responder. Pela primeira vez em anos, sentia medo real.
A viagem de carro até o interior durou 8 horas. Beatriz dirigiu sem parar, fugindo de São Paulo como quem foge de um incêndio. A paisagem mudou gradualmente. Prédios deram lugar a plantações, asfalto a terra batida, ruído a um silêncio que zunia nos ouvidos. Ela parou o carro importado na primeira esquina que encontrou na cidade de São Benedito das Pedras. Uma placa desbotada anunciava: população 12.847 habitantes. Beatriz suspirou. Havia restaurantes em São Paulo que serviam mais gente por dia. Com licença, chamou um homem que caminhava pela rua. Ele se virou e Beatriz sentiu algo estranho no peito. Olhos castanhos honestos, rosto queimado de sol, um sorriso que parecia não saber fingir. Você pode me dizer onde fica a Rua das Flores? Antônio se aproximou do carro, intimidado pela beleza da mulher, mas movido pela educação que a avó havia lhe ensinado. A senhora é de fora, né? Bem, a Rua das Flores fica logo ali adiante, depois da igreja, mas não tem número nas casas, não. A senhora está procurando alguém específico? A casa da Dona Mercês. Ah, a casinha da Dona Mercês. O rosto dele se iluminou. Ela faleceu faz uns 2 meses, coitada. Mas a família disse que ia alugar a casa para alguém da cidade grande. A senhora é a nova moradora? Beatriz assentiu, estudando o homem à sua frente. Havia algo nele que a intrigava, uma autenticidade que ela não via há anos. E você é? Antônio Ferreira, para servir. Moro ali no sítio ao lado. Se a senhora precisar de alguma coisa, é só chamar. Primeira faísca de atração mútua, mas ela o tratou com polidez distante. A casa de Dona Mercês era pequena, simples, mas limpa. Antônio ajudou Beatriz a carregar as malas, recusando educadamente a gorjeta que ela ofereceu. Aqui a gente se ajuda, não se paga por isso, explicou com um sorriso. Beatriz ficou sozinha pela primeira vez em horas. A casa cheirava a alecrim e lavanda, temperos que Dona Mercês costumava usar. Havia uma paz naquele lugar que ela não sentia há muito tempo, mas também havia uma solidão que cortava mais fundo que qualquer barulho de cidade grande. Na manhã seguinte, Beatriz decidiu conhecer a cidade. Vestiu o mais simples que tinha, mas mesmo assim chamou atenção. Em uma padaria, presenciou uma cena que a marcou profundamente. Antônio entrou para comprar pão, cumprimentando a todos com educação genuína. Mas quando chegou sua vez, o padeiro o tratou com um desdém que doía de ver. Você tem dinheiro hoje, Antônio? Ou vai ficar devendo de novo? Tenho sim, seu Manuel. Vendi 2 cabras ontem. Antônio estendeu as notas amassadas, mas o padeiro as examinou como se fossem falsas. Esse pão está meio velho. Serve para você. A vergonha alheia dói mais que a própria quando vem do coração. Beatriz viu o constrangimento nos olhos de Antônio, a forma como ele baixou a cabeça e agradeceu mesmo sendo humilhado. Ela quis intervir, mas algo a deteve. Não era sua batalha, ainda não. Do lado de fora, ela o alcançou. Desculpe, eu não pude deixar de notar. Você está bem? Antônio sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Estou sim, obrigado, é assim mesmo por aqui. Quem tem estudo é uma coisa, quem não tem é outra. Você não teve oportunidade de estudar? Ele riu, mas sem amargura. Oportunidade até tive, mas quando os pais morrem e sobra só a avó doente, a gente escolhe o que é mais importante. Eu escolhi cuidar dela. Beatriz sentiu algo se mover no peito. Não se arrepende? De cuidar da minha avó? Jamais. Antônio a olhou nos olhos. Educação não está nos livros, mas na forma como se trata o próximo. Eles caminharam em silêncio até a casa dela. No portão, Antônio hesitou. Posso perguntar uma coisa? A senhora é casada? Não. A resposta saiu rápida demais, reveladora demais. Namorada? É complicado. Ah! Antônio assentiu como se entendesse perfeitamente. Bom, se quiser conversar sobre coisas complicadas, eu sei escutar. Não sei ler, mas sei escutar. Como essa convivência forçada vai evoluir? Naquela tarde, Beatriz descobriu que Antônio era o caseiro da propriedade onde ela estava morando. Ele cuidava da pequena plantação de milho
e do pomar de manga que ficavam nos fundos da casa. Teodoro havia arranjado tudo, obviamente, mas não havia mencionado que ela teria um vizinho tão próximo. Espero que não se incomode com o barulho das galinhas de manhã, disse Antônio, carregando as compras dela até a cozinha. Elas são meio tagarelas. Não me incomodo. Beatriz observou os músculos definidos sob a camisa simples, a forma cuidadosa como ele manuseava seus pertences. Você mora sozinho. Moro. Desde que a avó morreu. Ela sempre dizia que um dia eu ia encontrar uma companhia boa. Ele sorriu sem malícia. Mas acho que ela estava falando das cabras. Beatriz riu, uma risada genuína que ela não dava há meses. Você sabe cozinhar no fogão a lenha? Claro. A senhora não? Nunca precisei. Antônio a olhou com uma expressão que misturava surpresa e pena. Então como é que faz a comida? Restaurante, comida congelada, micro-ondas. Micro-ondas? Ele repetiu a palavra como se fosse de outro idioma. Que é isso? Educação não está nos livros, mas na forma como se trata o próximo. Naquela primeira noite, Beatriz não conseguiu dormir. O silêncio do campo era ensurdecedor após anos de ruído urbano. Cada farfalhar de folha, cada pio de coruja, cada balido distante parecia amplificado. Ela saiu para a varanda, esperando que o ar puro a acalmasse. Antônio estava sentado na sua própria varanda, olhando para o céu. Quando a viu, acenou discretamente. Não consegue dormir também? É muito silencioso. Para quem não está acostumado, pode ser. Ele apontou para o céu. Mas olhe só isso. A senhora já viu tantas estrelas assim? Beatriz levantou o olhar e perdeu o fôlego. O céu era um manto negro cravejado de diamantes, mais estrelas do que ela jamais imaginou existir. Nunca vi nada igual. Minha avó sempre dizia que cada estrela é uma oração que subiu ao céu. Deve ter muita gente orando por aí. Início de uma conexão inesperada. Eles ficaram em silêncio, cada um na sua varanda, compartilhando o mesmo céu. Beatriz se perguntou quando foi a última vez que olhou para as estrelas, ou quando foi a última vez que teve tempo para isso. Antônio, posso perguntar uma coisa? Você não sente falta de ter estudado? Ele pensou por um momento. Sinto. Principalmente quando preciso assinar alguma coisa ou quando chega uma carta do governo. Tenho que pedir para alguém ler para mim. Isso não te constrange? Antes sim. Agora não tanto. Cada um tem suas limitações. Uns não sabem ler, outros não sabem viver. A frase a atingiu como uma pedra. Quantas vezes ela havia vivido realmente, em vez de simplesmente existir? Na manhã seguinte, Beatriz foi acordada por uma batida na porta. Antônio estava do lado de fora, segurando um envelope oficial. Desculpe incomodar tão cedo, mas chegou isso para a senhora. O carteiro disse que era urgente. Beatriz pegou o envelope notando que estava lacrado. Você não abriu? Não sei ler, lembra? Ele sorriu sem constrangimento. Mas se for importante e a senhora quiser me contar o que está escrito, eu fico aqui. Alguns analfabetos sabem ler corações melhor que doutores sabem ler livros. O envelope continha sua nomeação oficial para a comarca local. Ela seria a nova juíza da cidade, com início imediato. Beatriz leu em voz alta, vendo o interesse genuíno nos olhos de Antônio. Então a senhora é doutora, juíza? Sou. Caramba. Ele a olhou com um respeito renovado. E eu aqui tratando a senhora como uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal, Antônio. Pessoas normais não decidem o destino dos outros, doutora Beatriz. A forma como ele disse doutora não soou como bajulação, mas como reconhecimento sincero. Beatriz sentiu algo estranho. Pela primeira vez, seu título não parecia uma barreira, mas uma responsabilidade. Você pode continuar me chamando só de Beatriz. Não posso, não. Agora que sei quem a senhora é, tenho que dar o devido respeito. O respeito não está no título, Antônio. Está na forma como tratamos as pessoas. Ele sorriu. Aquele sorriso que estava começando a mexer com ela de formas que não entendia. A senhora aprendeu isso na faculdade? Não.
Aprendi com um criador de cabras. A atração está ficando inegável. Nos dias seguintes, uma rotina se estabeleceu. Beatriz trabalhava no pequeno fórum da cidade pela manhã, lidando com casos simples que em São Paulo nem chegariam à sua mesa. À tarde, encontrava Antônio nos fundos da casa, cuidando das plantas ou dos animais. Ele a ensinava coisas que não se aprendiam em universidade. Como saber se uma manga estava madura pelo cheiro, como prever chuva observando o comportamento das formigas, como acalmar um animal assustado com a voz. A senhora quer tentar? Antônio ofereceu o balde de milho para as galinhas. Não vão me bicar? Não, se a senhora não demonstrar medo. Animais sentem medo. Beatriz pegou o balde, consciente de que os dedos deles se tocaram no cabo. Uma eletricidade percorreu seu braço, algo que nunca havia sentido nem com Rogério. Assim, ela espalhou o milho no chão, sorrindo quando as galinhas correram para bicar os grãos. Certinho. A senhora tem jeito para isso. Acho que é minha primeira vez alimentando galinhas. Primeira vez? Antônio pareceu genuinamente surpreso. E como é que era a infância da senhora? Apartamento em São Paulo, escola particular, aulas de piano e francês. Francês? A senhora sabe francês? Sei. Caramba. Fale alguma coisa em francês. Beatriz riu. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que a senhora disse? Perguntei o que você quer que eu diga. Antônio balançou a cabeça, impressionado. E eu aqui achando que era muito porque sabia imitar o canto de Ben-Tevi. Você sabe imitar Ben-Tevi? Que, claro. Ele imitou o canto do pássaro com perfeição. Aprendi com meu avô. Ele dizia que cada pássaro tem sua linguagem. Ensine-me. Sério? Sério. Antônio a ensinou a imitar o canto do Ben-Tevi, rindo quando ela desafinou. Não. Tem que sair do peito, não da garganta. Assim, ó. Ele colocou a mão no peito dela para mostrar onde devia sair o som. O toque foi inocente, mas Beatriz sentiu seu coração disparar. Antônio deve ter sentido também, porque retirou a mão rapidamente. Desculpe, eu não devia ter. Não tem problema. Mas tinha. Tinha muito problema, porque ela estava começando a sentir coisas que uma mulher comprometida não deveria sentir. No dia seguinte, aconteceu algo que mudaria tudo. Beatriz estava no quintal quando ouviu um barulho estranho, um sibilo que a gelou. Virou-se devagar e viu a cobra coral a menos de 2 metros de distância, enrolada e pronta para atacar. O tempo parou. Beatriz não conseguia se mover, hipnotizada pelos olhos da serpente. Foi quando Antônio apareceu do nada, pegando-a nos braços e saltando para longe do perigo em um movimento fluido. Está tudo bem, está tudo bem. Ela não chegou a picar. Beatriz estava nos braços dele, sentindo a força do peito masculino, o cheiro de terra e suor honesto. Pela primeira vez em anos, se sentiu protegida de verdade. Obrigada, murmurou contra o pescoço dele. Sempre. Heróis não usam capa, usam coração. Eles ficaram assim por um momento que durou uma eternidade. Quando Antônio a colocou no chão, algo havia mudado entre eles. Havia uma consciência nova, uma tensão que não existia antes. Você salvou minha vida. Qualquer um faria o mesmo. Não qualquer um. Beatriz o olhou nos olhos. Você é especial, Antônio. Eu sou só um caipira que cria cabras. Você é muito mais que isso. Naquela noite, o telefone tocou. Rogério. Beatriz, amor, já passou tempo demais dessa brincadeira. Preciso que você volte. Não é brincadeira, Rogério. Que não vou voltar. Escute bem, você vai voltar sim. Temos planos, lembra? Nosso casamento, minha carreira, nosso futuro. Nosso futuro? Ou seu futuro? Dá na mesma. Agora pare com essa infantilidade e volte para casa. Esta é minha casa agora. Aquela pocilga? Beatriz, você está louca. Deve ser o calor sertanejo afetando sua cabeça. Ela desligou o telefone, mas a conversa a deixou inquieta. Antônio estava na varanda, como sempre, e ela percebeu que ele havia escutado parte da conversa.
Problemas na cidade grande? Algo assim. O namorado quer que volte? Noivo, ela corrigiu, e viu algo se apagar nos olhos dele. Ah, noivo. Antônio assentiu, criando uma distância que não existia antes. Bem, é normal. Homem que tem uma mulher como a senhora não vai querer ficar longe muito tempo. Mal entendido, que pode separar os dois. Nos dias seguintes, Antônio ficou diferente. Educado, mas distante. Formal, mas frio. Beatriz não entendia o que havia acontecido. Por que ele havia criado aquela barreira de repente? Você está evitando? Evitando o quê? A mim. Antônio parou de consertar a cerca e a olhou. Não estou evitando, só estou respeitando. Respeitando o quê? A senhora tem uma vida na cidade grande, tem um noivo, uma carreira, um futuro. Eu sou só uma distração temporária. Você não é uma distração. Não? Então o que eu sou? A pergunta ficou no ar, sem resposta. Porque Beatriz não sabia o que ele era. Sabia apenas que, quando estava com ele, se sentia mais ela mesma do que havia se sentido em anos. Amor verdadeiro, às vezes, significa deixar partir. 2 dias depois, Beatriz não aguentou mais. Procurou Antônio no curral, onde ele ordenhava as cabras em silêncio. Precisamos conversar. Não precisamos, não. Precisamos, sim. Você está me tratando como estranha. Antônio suspirou, parando de ordenhar. Dona Beatriz, a senhora é uma mulher importante. Tem estudo, tem posição, tem um homem da cidade que deve ser igual à senhora. Eu sou só um caipira que não sabe nem escrever o próprio nome. E daí? E daí que gente como eu não serve para gente como a senhora? Beatriz sentiu o coração se partir. Quem disse isso? Ninguém precisa dizer. É só olhar. A senhora tem um carro que vale mais que minha casa inteira. Tem roupa que vale mais que minha renda de um ano. Tem um anel no dedo que vale mais que tudo que eu possuo. Você acha que isso importa? Importa sim. Importa para o mundo. E se eu disser que não importa para mim? Antônio a olhou com uma expressão que misturava esperança e desespero. Eu diria que a senhora está confusa, que o interior mexeu com sua cabeça e logo essa confusão passa. E se eu disser que gente como você é exatamente o que eu estava procurando a vida toda? Primeiro quase beijo interrompido. Eles se aproximaram devagar, como se fossem atraídos por uma força invisível. Os olhos de Antônio se fixaram nos lábios dela, e Beatriz sentiu que o mundo inteiro se resumia àquele momento. Foi quando o barulho de motor os separou. Um carro preto parou na frente da casa, levantando poeira. Beatriz conhecia aquele carro, conhecia aquela placa, conhecia aquele homem que saía do banco do passageiro com um sorriso que não chegava aos olhos. Rogério havia chegado, e não estava sozinho. Quando o passado bate à porta, o futuro fica em perigo. Rogério Vasconcelos desceu do carro como quem toma posse de um território. Terno italiano, sapatos que valiam mais que o salário anual de um trabalhador rural, óculos escuros que escondiam olhos calculistas. 2 homens de terno escuro o acompanhavam, claramente seguranças particulares disfarçados de assistentes. Antônio ainda segurava o balde de leite, as mãos tremendo ligeiramente. Não de medo, mas de uma intuição primitiva que lhe dizia que aquele homem representava perigo. Beatriz se afastou dele instintivamente, criando uma distância que doeu mais que qualquer palavra. Então este é o lugar onde minha noiva está perdendo tempo, disse Rogério, examinando a propriedade com desdém. Seu olhar parou em Antônio, analisando-o como se fosse um inseto curioso. E você deve ser o caseiro? Sou Antônio Ferreira, senhor. Moro aqui ao lado. Ah, o vizinho. Rogério sorriu, mas o sorriso era frio como gelo. É com esse caipira que você está perdendo tempo, Beatriz? Preconceito é a arma dos fracos contra os fortes de coração. Beatriz sentiu o rosto queimar de raiva e vergonha. Raiva do tom de Rogério. Vergonha por não ter coragem de defender Antônio imediatamente. Rogério, você não tem o direito de... Tenho todos os direitos. Sou seu noivo, caso tenha esquecido. Ele tirou uma carteira do bolso, contou algumas notas e estendeu para Antônio. Quanto você quer para sumir da vida dela?
O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Antônio olhou para o dinheiro, depois para Rogério, depois para Beatriz. Quando falou, sua voz era calma, mas carregada de dignidade ferida. Não sou o homem que se compra, senhor. E a dona Beatriz não é propriedade de ninguém para eu sumir da vida dela. Dona Beatriz? Rogério riu, uma gargalhada desagradável. Você ouviu isso, querida? Ele te trata como se fosse uma santa. Que gracinha. Eu a trato como ela merece ser tratada. E como é que um analfabeto sabe como uma doutora merece ser tratada? Como Antônio vai reagir a essa humilhação? Antônio não respondeu. Simplesmente virou as costas e começou a caminhar em direção à sua casa. Rogério interpretou isso como vitória. Viu? Eles sempre cedem quando a gente aperta um pouco. Ele guardou o dinheiro. Agora vamos embora. Você já brincou bastante de fazendeirinha. Não vou embora. Como assim não vai? Exatamente o que você ouviu, não vou embora. Rogério tirou os óculos revelando olhos que Beatriz nunca havia visto antes. Havia algo perigoso neles, algo que a fez dar um passo para trás. Beatriz, você está me obrigando a ser desagradável. Não queremos isso, queremos? Que tipo de desagradável? O tipo que envolve investigações fiscais na propriedade do seu amiguinho ali. O tipo que descobre irregularidades onde não existem. O tipo que encontra drogas plantadas em lugares estratégicos. A verdade atingiu Beatriz como um tapa. Você está me ameaçando? Estou te protegendo. E protegendo ele também, por tabela. A verdade é como o sol. Por mais que se tente esconder, sempre aparece. Beatriz olhou para a casa de Antônio, onde ele havia entrado e fechado a porta. Provavelmente estava se sentindo humilhado, diminuído, e agora descobria que Rogério era capaz de destruir a vida dele com uma simples ligação. O que você quer, Rogério? Que você venha comigo, agora. Casamos no mês que vem, como planejado. Você para com essa rebeldia adolescente e voltamos à vida normal. E se eu recusar? Seu amigo caipira vai descobrir como é difícil viver quando o governo resolve investigar cada centavo que entra e sai da propriedade dele. Vai descobrir como é ruim quando a polícia encontra coisas que ele nunca viu na vida. Beatriz terá que escolher entre o amor e a segurança de Antônio. O coração de Beatriz se partiu ao entender que estava numa armadilha. Rogério havia mostrado suas verdadeiras garras, e ela sabia que ele cumpriria todas as ameaças. Homens como ele não blefavam, eles simplesmente destruíam. Preciso fazer as malas. Não precisa. Mandei alguém buscar suas coisas em São Paulo, estão no carro. Então você já sabia que eu viria. Eu sabia que você é inteligente demais para arriscar a vida de um inocente. Às vezes mentimos para proteger quem amamos. Beatriz caminhou até a porta da casa de Antônio e bateu. Ele abriu e ela viu que ele havia chorando. Não lágrimas de autocomiseração, mas de uma dor profunda que vinha do coração. Eu vou embora, disse ela, cada palavra custando um pedaço da sua alma. Eu sei. Não é o que você está pensando. Não estou pensando nada. Você tem sua vida, eu tenho a minha. Antônio, eu... Não precisa explicar. Eu sempre soube que isso ia acontecer. Gente como você não fica com gente como eu. Você está errado. Estou. Então por que está indo embora? Beatriz não conseguiu responder. Não podia contar sobre as ameaças sem colocar Antônio em mais perigo ainda. Foi um erro me aproximar de você, mentiu, e viu a dor nos olhos dele se transformar em algo pior. Desilusão. Então foi só isso? Um erro? Foi. Antônio assentiu lentamente. Entendo. Vá com Deus, dona Beatriz. Espero que seja feliz. Ele fechou a porta e Beatriz ficou do lado de fora, sentindo-se a pior pessoa do mundo. Tinha que protegê-lo, mesmo que isso significasse destruir o que havia entre eles. Como um homem do interior vai sobreviver na cidade grande? 3 dias depois, Antônio acordou com uma certeza que não conseguia explicar. Beatriz não havia mentido. Havia algo nos olhos dela, uma dor que não combinava com as palavras que disse. Ele conhecia a dor. Havia convivido com ela desde criança, e a dor que viu nela
era a mesma que sentia: a dor de quem perde o que ama. Tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Ia atrás dela. Vendeu 2 cabras para pagar a passagem de ônibus, guardou as poucas economias que tinha e pediu ao vizinho para cuidar dos animais por alguns dias. Quando o ônibus partiu de São Benedito das Pedras, Antônio nunca havia saído da cidade natal. A viagem até São Paulo foi um pesadelo. Ele se perdeu na rodoviária, foi enganado por vendedores ambulantes, teve a carteira roubada no metrô. Mas cada obstáculo apenas fortalecia sua determinação. Tinha que encontrar Beatriz. Tinha que olhar nos olhos dela e ouvir a verdade. Coragem não é não ter medo. É ter medo e continuar andando. Na segunda noite em São Paulo, Antônio dormiu debaixo de um viaduto. Estava sem dinheiro, sem documentos, sem conhecer uma alma na maior cidade do país. Foi quando uma menina de rua, não mais que 12 anos, se aproximou dele. "Tio, você não é daqui, né?" "Não sou. Vim do interior." "Perdeu tudo?" "Quase tudo." A menina, que disse se chamar Esperança, como a cabra que ele havia deixado para trás, dividiu com ele um sanduíche estragado que conseguiu no lixo de uma lanchonete. Antônio deu para ela a sua última moeda. "Por que fez isso, tio? Era tudo que você tinha. Porque você precisa mais que eu. Você é doido. Talvez, mas minha avó sempre dizia que a gente só fica pobre de verdade quando para de dividir o que tem." Pequenos gestos de bondade criam grandes mudanças. Esperança se tornou sua guia improvisada pela cidade. Ela conhecia cada canto, cada esquina, cada forma de sobreviver na selva de concreto. Em troca, Antônio a tratava com o respeito que ninguém nunca havia demonstrado por ela. "Tio, o que você veio fazer aqui mesmo?" "Procurar uma mulher." "Ela te abandonou?" "Acho que alguém obrigou ela a me abandonar." "Ah, entendi. Você veio salvar a donzela." "Vim descobrir a verdade." "Dá no mesmo." Com a ajuda de Esperança, Antônio conseguiu descobrir onde Beatriz trabalhava. O tribunal era um prédio imponente que o intimidou, mas não o desencorajou. Ele ficou do lado de fora, esperando e observando o mundo dela. Distância não se mede em quilômetros, mas em diferenças de mundo. Viu advogados de terno conversando sobre casos milionários. Viu carros importados chegando e partindo. Viu um mundo onde pessoas como ele eram invisíveis. Pela primeira vez entendeu por que Beatriz achava que eles não combinavam. Mas também viu algo mais. Viu que nenhuma daquelas pessoas sorria de verdade. Viu que todos pareciam presos em gaiolas douradas, interpretando papéis em vez de viver. No final do 3º dia ela apareceu. Beatriz saiu do prédio ao lado de Rogério, vestida com um conjunto que custava mais que a casa de Antônio. Mas havia algo errado na postura dela, algo quebrado no jeito como caminhava. Ela não era mais a mulher que havia conhecido no interior. Quando seus olhos se encontraram, o mundo parou. Beatriz tropeçou, quase caindo. Rogério a segurou pelo braço, possessivo. "Beatriz, você está bem?" "Estou." Mas ela não conseguia tirar os olhos de Antônio. "Vamos, o motorista está esperando." Comunicação através de olhares e gestos. Durante os segundos que duraram o encontro de olhares, Antônio viu tudo o que precisava ver. Beatriz estava sofrendo. Estava presa. Estava pedindo ajuda com os olhos, mesmo sem poder falar. Ele acenou discretamente, um gesto que significava "eu entendi." Ela piscou lentamente, uma resposta que significava "me ajude." No carro, Rogério notou o nervosismo de Beatriz. "Conhece aquele homem?" "Que homem?" "O caipira que estava olhando para você." "Não vi ninguém." "Claro que viu. Quase caiu quando o viu." "Estou cansada, só isso." "Espero que seja só isso mesmo." Naquela noite, Antônio conseguiu entrar no prédio onde Beatriz morava. Esperança conhecia um porteiro que, por algumas moedas, deixava passar recados. Ele escreveu um bilhete com a ajuda de uma freira que encontrou numa igreja próxima. "Beatriz, preciso falar com você. Sei que algo está errado. Confie em mim. Estou no café da esquina todas as manhãs às 7. Antônio." A revelação e conspiração.
Beatriz recebeu o bilhete e chorou. Chorou de alívio, de medo, de esperança. Antônio havia vindo atrás dela, havia atravessado o país para salvá-la. Mas como contar a verdade sem colocar a vida dele em risco? Na manhã seguinte, ela conseguiu sair de casa antes de Rogério acordar. Encontrou Antônio no café, mais magro, com roupas sujas, mas com os mesmos olhos honestos que a fizeram se apaixonar. Você veio. Eu disse que viria. Antônio, você não entende. É perigoso. Rogério é capaz de... Eu sei o que ele é capaz. Ouvi vocês conversando. Ouviu? Não fui embora quando você pensou, fiquei escondido. Ouvi ele te ameaçar. Beatriz sentiu o coração acelerar. Então você sabe. Sei que você mentiu para me proteger. Sei que está sendo forçada a ficar com ele. Ele vai destruir você, se descobrir que está aqui. Já me destruiu quando levou você embora. Amor verdadeiro não esquece. Apenas aguarda o momento certo. Antônio colocou a mão sobre a dela. Beatriz, eu posso não saber ler, mas sei escutar. E ouvi mais do que você imagina. O que você ouviu? Ouvi ele confessando que plantou provas falsas contra outros adversários. Ouvi ele falando sobre propinas, sobre juízes comprados, sobre esquemas que envolvem milhões. Você tem como provar isso? Antônio sorriu pela primeira vez em dias. Lembra do celular que você me deu para emergências? Ele tem uma função que você me ensinou, gravar conversas. A tábua de salvação que eles precisavam. Beatriz não conseguia acreditar. Você gravou a conversa? Gravei, está tudo aqui. Ele mostrou o celular. Não sei mexer direito nessas coisas, mas a esperança me ensinou. Esperança? Uma menina que encontrei na rua. Ela me ajudou a sobreviver aqui. Antônio, você é um gênio. Não sou não. Só sou um homem que ama uma mulher e quer protegê-la. Mas a alegria durou pouco. Quando Beatriz voltou para casa, Rogério a esperava com um sorriso que gelou seu sangue. Onde você esteve? Caminhando, precisava de ar puro. Ar puro? Em São Paulo. Ele se aproximou perigoso. Você sabe que eu tenho homens me informando sobre seus movimentos, não sabe? Não sei do que está falando. Sei que você encontrou seu amigo caipira. Sei que vocês conversaram. E agora ele se tornou um problema. Tensão e perigo. Rogério pegou o telefone e discou um número. Podem pegar o homem. Cuidado, ele pode estar armado. Não, Beatriz gritou. Deixe ele em paz. Tarde demais, minha querida. Seu namorado caipira vai passar uns dias numa cela pensando na vida. Ele não fez nada. Vai fazer. Resistir à prisão, atacar policiais, tráfico de drogas. Vai ser uma pena, um homem tão jovem. Beatriz sentiu o desespero tomar conta. O que você quer? Que você case comigo amanhã, já está tudo preparado. E se eu aceitar, você deixa ele em paz? Aceitar não basta mais. Você precisa me provar que escolheu o lado certo. Quando o amor é testado, mostra sua verdadeira força. Beatriz tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Pegou o telefone e ligou para o pai. Pai, preciso da sua ajuda. Agora. Beatriz, o que está acontecendo? Rogério é um criminoso. Tenho provas. Mas ele está ameaçando matar um inocente. Onde você está? Em casa. Mas ele mandou prender Antônio. Quem é Antônio? O homem que eu amo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando Teodoro voltou a falar, sua voz era a de um pai protetor. Mandarei uma equipe agora. Você tem as provas? Tenho. Então vamos acabar com isso. A batalha judicial que decidirá tudo. 40 minutos depois, a casa estava cercada por policiais federais. Rogério foi preso em flagrante quando tentava subornar um delegado por telefone. As gravações de Antônio foram apenas o começo. A investigação revelou um esquema de corrupção que envolveu dezenas de pessoas. Beatriz correu para a delegacia onde Antônio estava sendo mantido. Quando o viu atrás das grades, seu coração quase parou. Ele estava machucado, mas vivo. Desculpe, ela disse, segurando as mãos dele através das grades.
Desculpe por tudo. Você não tem culpa de nada. Tenho, sim. Deveria ter confiado em você desde o começo. Você me protegeu, foi corajosa. Não fui corajosa, fui covarde. Beatriz, olhe para mim. Antônio sorriu, mesmo com o lábio rachado. Você enfrentou um homem perigoso para me salvar. Se isso não é coragem, eu não sei o que é. O delegado chegou com os papéis de soltura. Pode ir embora. Todas as acusações foram retiradas. Mas quando Antônio saiu da cela, outros policiais o aguardavam. Não para prendê-lo, mas para protegê-lo. Rogério ainda tinha aliados na rua e eles não hesitariam em se vingar. Vamos ter que mantê-los em local seguro até o julgamento, explicou o delegado. Por quanto tempo? Algumas semanas, talvez meses. Quando o mal cai, às vezes leva inocentes consigo. A casa segura ficava nos arredores de São Paulo. Um sobrado simples que contrastava com a vida luxuosa que Beatriz havia conhecido. Antônio observava pela janela gradeada, vendo agentes federais montando guarda. 3 semanas haviam se passado desde a prisão de Rogério, mas seus tentáculos ainda se moviam na escuridão. Descobriram mais 2 mandados de prisão contra você, disse o agente responsável, entrando na sala. Acusações de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Beatriz sentiu o sangue gelar. Mas isso é impossível. Antônio nem sabe o que é lavagem de dinheiro. Sabemos que são acusações falsas, doutora. Mas o sistema é lento. Enquanto não provamos a inocência dele, ele está em perigo. Quanto tempo? Meses, talvez 1 ano. Justiça atrasada é justiça negada. Naquela noite, Beatriz tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ligou para o Tribunal de Justiça e renunciou ao cargo de juíza federal. 20 anos de carreira jogados fora por amor a um homem que mal conhecia há 2 meses. Você enlouqueceu? Gritou o agente quando soube. Sua carreira é tudo que você tem. Não, ele é tudo que eu tenho. Antônio ouviu a conversa do quarto ao lado. Quando Beatriz entrou, ele estava sentado na cama com a cabeça entre as mãos. Você não devia ter feito isso. Fiz porque quis. Você abriu mão da sua vida por minha causa. Não abri mão da minha vida. Escolhi ela. Será que o amor deles vai sobreviver a essa aprovação? 2 semanas depois, quando Beatriz começava a se questionar se havia tomado a decisão certa, a campainha tocou. Era Teodoro Monteiro, o desembargador, seu pai. Ela não o via pessoalmente desde que havia ido para o interior. Pai, Beatriz abriu a porta surpresa. Posso entrar? Teodoro cumprimentou Antônio com um aperto de mão firme. Não havia condescendência no gesto, apenas respeito. Você deve ser o homem por quem minha filha abriu mão de tudo. Sou Antônio, senhor, e peço desculpas por... Não se desculpe. Eu é que devo pedir desculpas a vocês. Um pai protetor às vezes parece cruel, mas sempre age por amor. Teodoro se sentou pesadamente, parecendo mais velho do que realmente era. Eu sabia sobre Rogério há meses. Sabia dos esquemas, das ameaças, de tudo, mas não tinha provas. Quando descobri que ele planejava usar Beatriz para legitimar suas operações através do casamento, eu a mandei para longe. Por que não me contou a verdade? Perguntou Beatriz. Porque você é teimosa como a mãe. Se eu contasse, você teria ido atrás das provas sozinha e acabaria morta. Então você sabia que eu ia me apaixonar? Teodoro olhou para Antônio, avaliando-o. Não sabia, mas esperava que você encontrasse alguém de verdade, em vez de um farsante como Rogério. Agora eles são livres, mas conseguirão ser felizes. Com a confissão de Teodoro e as evidências que seu gabinete havia coletado secretamente, todas as acusações contra Antônio foram retiradas. Rogério recebeu uma sentença de 20 anos de prisão, e seus cúmplices foram desarticulados um por um. Mas a liberdade trouxe um novo dilema. Beatriz não tinha mais carreira, nem casa, nem perspectivas. Antônio se sentia responsável por toda a destruição que o amor por ele havia causado na vida dela. Você deveria voltar para o direito, disse ele uma manhã, enquanto tomavam café na cozinha pequena da casa alugada que haviam encontrado. Seu pai pode te ajudar a conseguir outra posição. Não quero outra posição. Mas é seu talento,
sua vocação. Minha vocação é ser feliz, e eu sou feliz com você. Antônio baixou os olhos constrangido. Beatriz, eu não sei nem ler direito. Como é que vou dar a vida que você merece? Quem disse que eu mereço uma vida diferente da que temos? Todo mundo. A sociedade, sua família, o bom senso. Amor verdadeiro nos faz querer ser a melhor versão de nós mesmos. Foi quando Beatriz teve uma ideia. E se você aprendesse? Aprender o quê? A ler, a escrever, tudo o que você quiser aprender. Antônio riu, mas era um riso triste. Beatriz, eu tenho 30 anos. Cabeça dura, mão calejada. Não é idade para aprender essas coisas. Nunca é tarde para aprender. E eu posso te ensinar. Você seria minha professora? Seria minha honra. Cada letra aprendida é um passo em direção ao amor completo. A primeira aula aconteceu na mesa da cozinha. Beatriz escreveu o nome de Antônio em letras grandes, ensinando-o a desenhar cada letra. Suas mãos se tocavam quando ela guiava os movimentos dele, e aquele contato simples era mais íntimo que qualquer carícia. Antonio, ele repetiu, traçando as letras com a concentração de uma criança. Meu nome tem 7 letras. Tem, e agora vamos escrever meu nome. Beatriz. Antônio sorriu quando conseguiu escrever sem ajuda. Seu nome é bonito de ver escrito. Quer aprender a escrever outras palavras? Quero aprender tudo. Quero ler os livros que você lê. Quero entender o mundo como você entende. As aulas se tornaram o momento mais especial dos dias. Antônio era um aluno dedicado, com uma fome de conhecimento que impressionava Beatriz. Em 3 meses, ele já lia frases simples. Em 6 meses, estava devorando livros. Inteligência não está no que sabemos, mas no que fazemos com o que aprendemos. Mas Antônio não se contentou em aprender apenas para si. Começou a frequentar a igreja da comunidade onde moravam e descobriu que havia muitos adultos como ele, trabalhadores honestos que nunca tiveram a oportunidade de estudar. Beatriz, e se a gente ensinasse outras pessoas também? Como assim? Tem o seu Manuel que trabalha na padaria. Ele finge que sabe ler, mas eu vejo que ele decora os preços. Tem a Dona Maria, que limpa casas e não consegue ler as receitas médicas. Tem um monte de gente que podia aprender, se alguém ensinasse. Você quer montar uma escola? Por que não? Você sabe ensinar, eu sei como é ser ignorante. Juntos, a gente podia ajudar muita gente. A ideia cresceu na mente de Beatriz como uma semente, uma escola para adultos analfabetos, um projeto social que daria sentido à sua nova vida. O que ela vai escolher? Quando Beatriz recebeu a ligação do Supremo Tribunal Federal, oferecendo-lhe uma vaga de ministra, sua primeira reação foi de alegria. Depois, olhou para Antônio, que lia um livro de história do Brasil na varanda, e a alegria se transformou em dúvida. É a oportunidade da sua vida, disse Antônio quando ela contou sobre a proposta. Ministra do Supremo, aos 28 anos, deve ser a mais nova da história. Seria, mas teria que morar em Brasília. E eu ficaria aqui. Você poderia vir comigo. Para fazer o quê em Brasília? Cuidar de um apartamento? Ser o marido da ministra que ninguém leva a sério? A pergunta ficou no ar, pesada como chumbo. Beatriz sabia que ele estava certo. Brasília não tinha lugar para um ex-analfabeto do interior cearense. Aceite a proposta, disse Antônio, e ela viu que estava custando a vida dele falar aquilo. Se nosso amor for verdadeiro, ele sobrevive à distância. Quem ama de verdade quer a felicidade do outro, mesmo que isso signifique sacrifício. Beatriz ficou 3 dias sem responder à ligação de Brasília. No 3º dia, tomou sua decisão, ligou para o gabinete e recusou a proposta. Enlouqueceu de vez, gritou Teodoro quando soube. Era o ápice da carreira, o sonho de qualquer jurista. Não era meu sonho, pai. Então qual é seu sonho? Ensinar gente simples a ler, construir algo que faça diferença na vida das pessoas. Você pode fazer isso como ministra também. Posso fazer lei, mas quero fazer mudança. Como será essa nova vida? A escola começou na igreja. 5 alunos na primeira semana,
todos adultos envergonhados de estarem aprendendo o que deveriam ter aprendido na infância. Antônio era o exemplo vivo de que nunca era tarde, e sua presença encorajava os outros. Não tenham vergonha, dizia ele para a turma. Eu era igual a vocês faz um ano. Olhem onde estou agora. Beatriz observava Antônio, ensinando um senhor de 60 anos a escrever o próprio nome, e sentia o coração transbordar de orgulho. Ele havia se tornado um líder natural, alguém que os alunos respeitavam porque entendia suas dificuldades. Em 6 meses, a escola tinha 50 alunos. Em um ano, 200. A notícia se espalhou, e logo jornalistas da capital apareceram para documentar o projeto. Ensinar é aprender 2 vezes. Como surgiu a ideia? Perguntou a repórter da TV. Quando você ama alguém de verdade, respondeu Beatriz, você quer crescer junto com essa pessoa. Antônio me ensinou que educação não é sobre diploma, mas sobre dignidade. E o senhor, Antônio? Como se sente sendo o símbolo da escola? Antônio sorriu, mais confiante do que Beatriz jamais o vira. Me sinto grato. Grato por ter encontrado uma mulher que acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. A matéria foi ao ar no Jornal Nacional. No dia seguinte, o telefone da escola não parava de tocar. Universidades queriam parcerias. ONGs ofereciam financiamento. O Ministério da Educação queria replicar o modelo. O projeto ganha reconhecimento nacional. Antônio é convidado para falar em universidades sobre superação e educação. 2 anos depois, Antônio estava no auditório da Universidade de São Paulo, palestrando para uma plateia de 500 estudantes e professores. Ele usava um terno simples, mas carregava uma dignidade que nenhuma roupa cara poderia dar. Há 3 anos, eu não sabia escrever meu próprio nome. Começou, e o auditório ficou em silêncio absoluto. Hoje, já li mais de 100 livros. Não para me mostrar, mas para entender o mundo ao meu redor. Na plateia, Beatriz observava com lágrimas nos olhos. O homem que ela havia conhecido ordenha-cabras era agora um educador respeitado, alguém que inspirava milhares de pessoas. A educação, continuou Antônio, não é sobre ser melhor que ninguém. É sobre ser melhor que você era ontem, e sobre usar o que aprendeu para ajudar quem ainda está onde você estava. A palestra terminou com uma ovação de pé que durou 5 minutos. Depois, estudantes fizeram fila para falar com ele pedindo conselhos, compartilhando histórias. O homem que não sabia ler agora ensina outros. Naquela noite no hotel, Antônio estava nervoso. Havia passado a semana inteira escrevendo e reescrevendo algo, rabiscando papéis e jogando fora. Beatriz fingiu não notar, mas estava curiosa. Beatriz, pode sentar aqui um minutinho? Ela se sentou na cama, vendo que ele segurava um envelope. Tenho uma coisa para você, mas antes quero que saiba que escrevi cada palavra com minhas próprias mãos. Não pedi ajuda para ninguém. Com mãos trêmulas, Beatriz abriu o envelope. Dentro, uma carta escrita com letra trêmula, mas legível. Minha querida Beatriz, quando te conheci eu não sabia ler, mas sabia que você era especial. Agora que sei ler, posso escrever o que sempre quis dizer. Você não apenas me ensinou as letras, me ensinou que o amor verdadeiro não tem medo de diferenças. Me ensinou que 2 pessoas podem ser muito diferentes e ainda assim serem perfeitas uma para a outra. Quero passar o resto da vida aprendendo com você e ensinando ao seu lado. Quero que nossos filhos cresçam vendo que o amor supera qualquer obstáculo. Você aceita casar comigo? Com todo o amor do mundo, Antônio. As palavras mais bonitas são aquelas escritas com o coração. Beatriz chorou tanto que mal conseguia falar. Sim, sussurrou. Sim, sim, sim. Antônio tirou do bolso um anel simples, feito pelo ourives da cidade. Não era um diamante como o que Rogério havia dado, mas brilhava mais porque representava amor verdadeiro. O casamento foi marcado para 3 meses depois, na igreja de São Benedito das Pedras, onde tudo havia começado. A notícia se espalhou, e gente de todo o país quis participar. Mas Beatriz e Antônio fizeram questão de manter a simplicidade. No dia do casamento,
A pequena igreja estava lotada. Havia ex-alunos da escola, professores universitários, jornalistas, mas também havia Dona Maria, seu Manuel, Esperança, a menina de rua que agora vivia com uma família adotiva em São Paulo. O amor que une mundos diferentes. Beatriz entrou na igreja ao som de um violão simples, vestindo um vestido que ela mesma havia escolhido numa loja popular. Nada de grife, nada de ostentação. Apenas uma mulher caminhando em direção ao homem que amava. Antônio a esperava no altar mais bonito do que nunca. Quando ela chegou ao seu lado, ele sussurrou: "Você está linda." Você também. O padre, que havia conhecido Antônio desde criança, fez uma cerimônia emocionante. "Vocês são a prova de que o amor verdadeiro não conhece fronteiras", disse ele. "Que Deus abençoe essa união que já mudou tantas vidas." Quando se beijaram, a igreja inteira aplaudiu. Rica e pobres, doutores e analfabetos, todos celebravam o triunfo do amor sobre as convenções sociais. Na festa, que foi um arraiá no pátio da igreja, Teodoro se aproximou do genro. "Obrigado", disse o desembargador. "Pelo que, senhor?" "Por fazer minha filha feliz de verdade. Eu nunca a vi sorrir como ela sorri com você. Ela me salvou, seu Teodoro, me tirou da escuridão e me trouxe para a luz. Vocês se salvaram mutuamente." 3 anos depois, Beatriz acordou com enjoo. Estava grávida de 6 meses e a barriga já era bem visível. Antônio, que havia se tornado uma mistura de marido, parceiro e melhor amigo, lia para ela todas as noites. Naquela noite, ele escolheu um livro de contos de fadas. "Vai ler para nosso filho?" perguntou Beatriz, acariciando a barriga. "Vou. Quero que ele escute minha voz desde cedo. Quero que saiba que o pai dele aprendeu a ler por amor." "E se for menina?" "Se for menina, vai saber que pode ser qualquer coisa que quiser. Juíza, professora, doutora, mãe, ou tudo isso junto." Antônio apoiou a cabeça na barriga de Beatriz e começou a ler. Era uma vez, numa terra distante, um reino onde todas as pessoas sabiam ler. O amor verdadeiro não apenas transforma quem ama, transforma o mundo ao redor. Beatriz fechou os olhos, ouvindo a voz do marido contando histórias para o bebê que ainda estava por vir. Lembrou-se do primeiro dia em que o viu, humilde e analfabeto, cuidando das cabras no interior do Ceará. Agora, ele era um educador reconhecido nacionalmente, autor de 2 livros sobre educação popular, consultor do Ministério da Educação. Mas mais que tudo isso, ele era o homem que havia provado que o amor verdadeiro transforma tudo. Havia transformado a vida dela, a vida dele, a vida de centenas de pessoas que passaram pela escola que criaram juntos. "Antônio", murmurou ela, sonolenta. Eu te amo. Eu também te amo. E amo nosso filho. Nossa filha. Ou nossa filha. Tanto faz. Vai ser perfeita como a mãe." Na manhã seguinte, Antônio acordou cedo como sempre. Mas em vez de ir cuidar dos animais, foi até a mesa da cozinha e abriu um caderno. Havia começado a escrever um livro sobre a experiência deles, sobre como o amor havia mudado 2 vidas completamente diferentes. Escreveu: "Há destinos que se cruzam não por acaso, mas por necessidade da alma. Esta é a história de 2 corações que se encontraram para provar que não existem diferenças quando o amor é verdadeiro." Beatriz apareceu na cozinha, já vestida para mais um dia na escola. "Escrevendo?" "Escrevendo nossa história." "E como vai terminar?" Antônio sorriu, beijando a testa da mulher. "Vai terminar como todas as histórias de amor verdadeiro, com uma promessa de eternidade." Do lado de fora, o galo cantou anunciando mais um dia. Na escola que construíram juntos, dezenas de adultos chegariam em busca do que Antônio havia encontrado: a dignidade de saber ler o mundo. E no coração de ambos, a certeza de que haviam encontrado algo que nem todos os livros do mundo poderiam ensinar: o amor que liberta, o amor que transforma, o amor que ensina a ler, não apenas palavras, mas a vida inteira.
Não sabia ler, mas sabia cuidar. Ela julgava destinos sem tempo pra amar. Do sertão pra cidade, da dor pra esperança, do silêncio das cabras nasceu a mudança. Foi amor que ensinou a ler, foi coragem que fez entender que não há diferença onde mora o coração. Dois mundos tão distantes viraram canção. Ela largou o poder, ele enfrentou o metrô. Entre lágrimas e bilhetes, a verdade chegou. Com palavras trêmulas, ele a fez chorar. Um sim que valeu mais que qualquer altar. Foi amor que ensinou a ler, foi coragem que fez entender que não há diferença onde mora o coração. Dois mundos tão distantes viraram canção. E agora ele ensina outros a sonhar, com a mão calejada e o brilho no olhar. Ela encontrou no simples o que é imortal. E escreveram juntos um final sem final. Foi amor que ensinou a ler, foi coragem que fez entender que não há diferença onde mora o coração. Dois mundos tão distantes viraram canção.